Se você está querendo aprender como que funciona a jornada do zero até o deploy, olha só o que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje utilizando aqui Terraform. E calma, se você nunca ouviu falar sobre Terraform, fica tranquilo, a gente também vai dar uma introduzida o que é, como instala e como o Terraform funciona. E além disso, a gente vai fazer diversas tarefas aqui. Então a gente vai inicializar um projeto aqui utilizando Infra as Code, que é o Terraform, e com a nuvem AWS ali para poder fazer a criação dos nossos recursos. A gente vai criar um servidor do zero ali na AWS utilizando o Terraform. A gente vai fazer um controle de acesso dentro desse servidor utilizando ali Security Groups. A gente vai criar também dentro desse vídeo um container ali Spring Boot e a gente vai fazer um deploy desse container dentro desse servidor que a gente vai criar na AWS. E para fechar, a gente ainda vai conseguir acessar o nosso servidor de forma remota utilizando ali o SSH. Então o vídeo de hoje está bem completo, eu recomendo que você fique até o final, porque isso aqui vai agregar muito conhecimento para sua carreira. Então antes da gente começar, conteúdo gratuito como esse aqui dá trabalho, então se você quiser apoiar o nosso canal, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aqui com a maior quantidade de desenvolvedores que você conhece, para a gente poder trazer mais conteúdos como esse aqui no futuro. Então para o vídeo de hoje a gente vai ter uma lista de tarefas que está bem completa aqui, mas a gente vai passar um passo de cada vez aqui para a gente não se embolar. Então, sem enrolação aqui, já vamos para a nossa primeira tarefa, que é entender por que você precisa do Terraform e como que ele funciona e quais formas que a gente tem ali para criar essa infraestrutura. Então beleza, antes da gente entender o que é o Terraform e por que a gente precisa aprender ele, vamos entender aqui o que a gente está perdendo quando a gente não utiliza o Terraform. Então a gente vai entender aqui a forma de criação de recursos utilizando ali o ClickOps, que é basicamente uma criação manual de recursos. Então vamos supor que você é um desenvolvedor ali e precisa criar um ambiente na AWS, por exemplo, para poder ter dois ambientes. Um ambiente para você testar o seu projeto e um outro ambiente onde os clientes de fato vão estar acessando, que a gente chama ali de um ambiente produtivo. Então para você gerenciar todos os recursos que são criados na nuvem, você tem todo um trabalho manual de ir acessando cada menu, fazer a criação, prestar atenção se você está criando o recurso com a configuração correta. Você vai ter que manter uma sincronia, entre os ambientes ali de testes e o ambiente de produção. Pode dar diversos problemas ali de esquecimento, da gente fazer num determinado ambiente e esquecer de fazer no outro. Então, quando a gente utiliza ali uma criação manual, ela é muito sujeita a falhas. Então, de tanto a gente fazer ali trabalhos repetitivos, a gente pode acabar esquecendo, porque isso é natural, e isso acaba impactando ali o nosso ambiente, por exemplo. Então, fazer a criação de recursos aqui manualmente é algo bem trabalhoso. Imagina se você tivesse centenas de recursos para criar e você vai ter que criar isso em uma conta, depois em uma outra conta, e ficar gerenciando isso tudo dá muito trabalho. Então, ao invés da gente utilizar isso aqui, o que as grandes empresas hoje utilizam no mercado é a estrutura aqui de Infra as Code. A utilização de Infra as Code é basicamente você ter toda a sua infraestrutura, toda a configuração de infraestrutura como código. Então, assim como a gente faz ali o desenvolvimento de uma aplicação Spring Boot, o nosso código Java, a gente consegue pegar esse código Java e jogar num Git e deixar tudo versionado. Quando a gente utiliza aqui a Infra as Code, a gente consegue ter um comportamento bem parecido. A gente consegue ter arquivos de configuração onde o desenvolvedor ali consegue fazer esse arquivo, escrever ele ali e implementar. E quando ele precisar de fato criar esses recursos ali na nuvem, ele basicamente emite um comando para esse Infra as Code, que por exemplo poderia ser o Terraform, mas a gente também tem o CloudFormation, e essa infraestrutura ali, ela começa a ser criada automaticamente. Então, ao utilizar aqui a Infra as Code, a gente ganha diversos benefícios. O principal aqui é que a gente consegue ter o versionamento da nossa infraestrutura, ou seja, a gente consegue deixar ela num GitHub da vida e deixar tudo bonitinho ali para a gente poder ter um histórico de modificação dessa infraestrutura. A gente consegue reduzir o trabalho manual, que é algo que é bem ruim e bem sujeito a falhas se a gente começa a criar os nossos recursos ali manualmente na nuvem AWS, por exemplo. Então, utilizando aqui Infra as Code, a gente deixa tudo bem automatizado. A gente consegue deixar também parametrizável. Então, lembrando ali, quando a gente faz manualmente, a gente precisava fazer todo o trabalho em um ambiente, por exemplo, de testes, e depois replicar em um outro ambiente. Isso gastava muito tempo e era bem trabalhoso. Com a Infra as Code aqui, basicamente você escreve um arquivo e deixa ele parametrizável, e basicamente você altera os parâmetros ali para cada ambiente. Então, dessa forma aqui, a gente escreve o código uma vez, mas a gente consegue deixar ele bem customizável. Além disso tudo, a gente tem esse código aqui muito mais fácil para manutenção. Então, qualquer problema que dê, a gente consegue ter uma fonte única ali, onde está centralizada todas as configurações, e a gente altera ela e consegue replicar automaticamente para o ambiente. Então, esse aqui é um dos benefícios principais ali da utilização de Infra as Code.
O que a gente vai estar vendo nesse vídeo é basicamente sobre o Terraform, mas é bom você saber que existem outras opções ali no mercado. Então vamos entender aqui como que funciona o Terraform. Então basicamente nós como desenvolvedores, quando a gente utiliza ali o Terraform, a gente tem um arquivo de configuração de todos os nossos recursos que a gente quer fazer a criação na nuvem. Então esse arquivo a gente costuma ter ali com o final .tf, que indica ali que é um arquivo Terraform, e esse arquivo ele é gerenciado por nós desenvolvedores. Então a gente ali nesse arquivo a gente consegue fazer um indicativo de todos os recursos que a gente quer criar, a ordem, o nome dos recursos e tudo mais. Então depois que o desenvolvedor ele configura esse arquivo main.tf, ele tem ali uma possibilidade de comandos que ele pode utilizar através da linha de comando do Terraform para poder aplicar esse arquivo na nuvem. Depois que o Terraform ele faz a criação desses recursos, ele mantém uma sincronia num arquivo chamado statefile. Esse arquivo aqui, statefile, ele mantém um registro de tudo que ele já criou dentro da nuvem e ele é gerenciado automaticamente pelo Terraform. Então o desenvolvedor ele só se preocupa em alterar esse arquivo aqui .tf, ele executa essas linhas de comando aqui para poder aplicar esse arquivo na nuvem e depois disso a gente consegue ter esse registro todo guardado aqui dentro do statefile, que ele é gerenciado automaticamente pelo Terraform. O Terraform ele tem um funcionamento bem diferente, vamos ver aqui um exemplo para a gente poder consolidar realmente como é que ele funciona. Então a gente vai estar vendo aqui um exemplo de criação de infraestrutura. Vamos supor que um desenvolvedor ele queira fazer uma criação de um servidor dentro da AWS. Então, dentro desse arquivo aqui main.tf, o desenvolvedor faria a declaração na sintaxe ali do Terraform que ele quer criar esse determinado servidor. Então, por exemplo, aqui ele está definindo um servidor do tipo recurso servidor e ele teria o nome aqui XYZ. Depois que o desenvolvedor ele define isso dentro do arquivo ali Terraform, ele poderia executar o comando ali via linha de comando terraform apply. Depois que o desenvolvedor ele executa terraform.apply, o próprio Terraform vai interpretar todo esse arquivo aqui main.tf e ele vai fazer a criação desses recursos dentro da nuvem AWS. Então, por exemplo, ele identificou aqui que ele está querendo criar um servidor chamado XYZ e ele vai fazer a criação desse servidor dentro ali da nuvem. Depois que o Terraform faz a criação dentro da nuvem e consegue ter um sucesso nessa criação, ele mantém essa referência aqui no seu statefile. Então ele tem ali um rastreio do recurso que ele acabou de criar. Vamos supor agora que eu queira fazer uma deleção desse recurso. Para eu fazer a deleção dessa infraestrutura, a gente poderia executar um comando aqui chamado terraform destroy. Quando a gente executa esse comando, o Terraform ele olha o statefile para verificar quais recursos ele já tem criado ali dentro da nuvem e para cada recurso que ele sabe que ele já criou, ele vai mandar um comando de deleção lá para a nuvem. Então, por exemplo, aqui ele vai verificar que o servidor XYZ ele estava criado, então quando a gente dá um destroy aqui, ele vai mandar destruir esse servidor XYZ que já tinha sido criado. Depois que esse destroy aqui ele é realizado, o Terraform limpa o statefile para poder deixar o estado ali de fato 100% atualizado. Então, de uma maneira macro, é assim que o Terraform funciona. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para você, mas se ficou ainda com alguma dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai tentar te ajudar. Então, sem enrolação, para a gente já colocar a mão na massa aqui, vamos para a prática para poder começar de fato toda a construção que a gente vai fazer nesse vídeo, que vai ficar bem legal. Então vamos voltar ali para nossa lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente entendeu ali o porquê que a gente precisa do Terraform e também quais são as formas que a gente tem ali de criar, que é o ClickOps e ali a Infra as Code. Para a gente poder seguir aqui, vamos conhecer e instalar o Terraform. Para você instalar o Terraform aí dentro do seu computador, você pode jogar basicamente Terraform no Google ou digitar terraform.io, que você vai cair diretamente no site ali do Terraform. Assim que você entrar, você pode vir aqui em cima no botão Download e ele já vai começar a te direcionar às diversas formas que tem ali para você instalar no teu sistema operacional. Então aqui tem macOS, tem Windows, tem Linux, tem diversas opções e a instalação aqui é bem tranquila. Então, entra nesse site e faz a instalação. Depois que você fizer a instalação, você pode vir aqui no teu terminal e você executa terraform-version para ele te dar ali a versão desse teu Terraform. Se ele retornar um número, por exemplo, o meu aqui é 1.7.5, quer dizer que a tua instalação está certinha, então a gente pode continuar aqui o vídeo. Então vamos voltar para essas tarefas para a gente poder marcar que a gente já instalou aqui o Terraform dentro do nosso computador. E agora, como a gente vai utilizar ali a nuvem AWS para poder fazer a criação desses recursos, vamos acessar diretamente o site da AWS. Então você pode jogar no Google também AWS e já vai cair ali no primeiro site, ou se você preferir, dá para acessar aws.amazon.com.
Assim que você entrar, se você ainda não tem uma conta criada, vem aqui em cima na direita e faz todo o processo de criação de conta. Ele vai pedir algumas informações, pode ser ali um pouquinho demorado, mas fica tranquilo que é um passo a passo bem intuitivo. Então depois que você criar sua conta ou fizer o login na sua conta AWS, já vai diretamente ali para o console da AWS e deixa aqui na região Norte Virgínia, que é uma das regiões ali que tem um custo um pouco mais baixo. Então beleza, se você já conseguiu fazer isso tudo aí também do teu lado, vamos voltar aqui para nossa lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente já conseguiu finalizar aqui a nossa criação de conta AWS. Então, seguindo aqui para nossa lista de tarefas, então como no vídeo de hoje a gente vai fazer uma jornada do zero até o deploy, vamos inicializar aqui uma aplicação Java Spring Boot para a gente deixar ela redondinha e depois a gente conseguir fazer o deploy dela na AWS ali com o Terraform. Então, vamos diretamente aqui para o site do Spring para a gente criar um novo projeto. Como dependência, você pode colocar somente o Spring Web, vai ser um projeto bem simples. Aqui eu vou deixar como Maven a última versão estável ali do Spring Boot. Vou deixar tech.buildRun. Aqui eu vou deixar como deploy, por exemplo. Deploy, beleza. E eu vou estar utilizando aqui o Java 21. Aqui eu posso deixar essa descrição mesmo. Depois disso tudo aqui, aperta Generate aqui embaixo e importa lá dentro da sua IDE. Eu vou fazer esse passo a passo aqui e quando eu importar lá dentro, aí eu volto. Beleza, já fiz o import aqui dentro da minha IDE. Eu criei uma pastinha app aqui e coloquei meu código fonte todo ali dentro e eu já tenho aqui o projeto redondinho. Então vamos voltar lá para a lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente já inicializou esse projeto. Vamos agora configurar aqui um endpoint básico para depois a gente conseguir ter ele publicamente lá dentro da AWS. Então eu vou vir aqui dentro desse projeto e vamos criar uma controller. Eu vou criar aqui uma controller. Eu vou chamar ela de API Controller. E vai ser uma API bem simples. Basicamente vai ser um hash controller aqui. E eu vou colocar um get mapping para a gente retornar a hora corrente. Então vai ser um get, qualquer pessoa que chamar, eu vou retornar ali a hora corrente. Então vai ser public response entity. Eu posso botar, sei lá, timestamp response. E aqui eu posso botar, sei lá, hello AWS. E aqui dentro eu vou criar esse record aqui, dentro do nosso pacote controller. Vou criar esse record. Então eu vou colocar como instant. Então eu vou botar request date time, só para poder indicar que é o momento ali da requisição que a pessoa fez. E eu vou estar retornando isso aqui. Então vai ser return response entity.ok new timestamp response instant.now. Então, basicamente aqui vai ser uma rota get. Qualquer pessoa que chamar, eu vou retornar ali a hora corrente. Vamos rodar esse projeto aqui só para saber se ele está redondinho. Vou dar um run aqui a partir do main application, né? E assim que ele subir, eu já vou fazer um get aqui via linha de comando. Eu vou fazer um http localhost 8080 e beleza, ele já está me retornando aqui um JSON indicando ali a hora corrente. Então vai ser um projeto bem simples, isso aqui é só para exemplificar a partir de uma aplicação Spring Boot, mas funciona aqui para qualquer tipo de aplicação mais complexa que você tenha. Então beleza, a aplicação aqui já está redonda, o que a gente precisa fazer agora é publicar nossa app Java dentro de um container lá no Docker Hub. Então para a gente poder fazer isso, vamos vir aqui na raiz da nossa pasta app, eu vou criar um novo arquivo chamado Dockerfile. Esse Dockerfile é o arquivo ali que a gente utiliza para poder criar um container. Então, para a gente poder criar um container a partir dessa nossa aplicação, primeiro a gente precisa buildar ela. Vamos fazer aqui um comando de maven install para poder gerar o nosso jar. Então, deixa eu só ver onde eu tô. Vou entrar aqui na pasta app e eu vou rodar o comando a partir do maven wrapper maven install. Quando eu rodar esse comando aqui, mvn install, ele vai começar a buildar esse projeto aqui e ele vai gerar o nosso jar ali dentro da pasta target. Então, beleza, ele gerou aqui tudo certinho. Se eu vier na pasta target, eu já tenho aqui o meu arquivo deploy.jar. Beleza. Agora que eu já tenho o meu arquivo ali buildado, digamos assim, a gente precisa configurar esse Dockerfile para colocar ele dentro de uma imagem Docker. Então, como eu estou utilizando aqui o Java 21, eu vou inicializar a partir da OpenJDK 21, vou colocar um diretório aqui de inicialização como app, por exemplo, e eu vou copiar esse arquivo que a gente gerou ali dentro da pasta target para dentro do nosso container. Então vai ser copy target deploy ali.jar e lá dentro ele vai se chamar app.jar. Depois disso, eu vou expor a porta padrão de quando o projeto Spring Boot ele roda é 8080, então eu vou dar aqui um expose na 8080, e para a gente poder rodar esse projeto, a gente vai definir aqui um entry point, que vai ser basicamente aquele java -jar, e aqui a gente coloca o nome do nosso jar, que é app.jar. Dessa forma aqui, a gente está, a partir da imagem ali do Java 21,
a gente está começando no diretório app, eu estou copiando o meu jar que eu gerei ali utilizando o Maven install para dentro do container, e dentro do container ele vai se chamar app.jar. Eu vou estar expondo aqui a porta 8080, que é a porta padrão, e eu vou estar inicializando a nossa aplicação. Então beleza, em tese esse Dockerfile aqui tá ok, agora a gente precisa construir essa imagem. Então vamos vir aqui na nossa linha de comando, eu vou dar um clear aqui. Então para a gente poder criar essa imagem Docker, certifica primeiro que você está na raiz aqui, onde tem o arquivo Dockerfile. Se tiver, a gente vai rodar o comando docker build, ponto, para poder indicar que é o arquivo aqui, o diretório local que a gente está. E a gente vai colocar uma tag como o seu nome de usuário no Docker Hub e depois o nome da nossa imagem, que vai ser Public API com a versão aqui latest. Depois que você definir esse comando, pode dar Enter, que ele vai começar a construir essa imagem Docker local aí para você. Então beleza, aqui o meu ele construiu bem rapidinho. Depois disso a gente precisa enviar isso aqui para o Docker Hub, para depois a gente conseguir puxar lá dentro do nosso container na AWS. Então para a gente poder enviar essa imagem Docker para o Docker Hub, a gente primeiro precisa fazer login. Então executa esse comando aí dentro da sua máquina, que é o docker login. Ele vai tentar autenticar. Se ele não tiver as credenciais corretas ali, ele vai tentar te pedir, né, o usuário e senha ali. Você faz o login e depois disso aqui a gente pode executar o seguinte comando: docker push, e a gente vai colocar o nome daquela imagem que a gente gerou. Então é Bruno Grana Public API na versão latest. Quando você fizer isso, ele vai começar a empurrar essa imagem lá para o Docker Hub e ela vai ficar publicamente exposta. Então só se atenta, aqui eu estou colocando Bruno Grana, que é o meu nome de usuário, mas você tem que colocar o seu nome de usuário. Então beleza, aqui ele indicou que já enviou essa imagem lá para o Docker Hub, a gente consegue verificar entrando aqui em Docker Hub, no site deles, né? Vamos abrir aqui rapidinho. Beleza, abriu aqui o Docker Hub, eu vou fazer um login aqui na minha conta. Beleza, já fiz o login e já está indicando aqui, ó, que a nossa imagem Public API, ela já aparece aqui publicamente disponível lá no Docker Hub, então a gente já consegue puxar ela depois lá dentro da AWS. Então só para você tirar essa dúvida se essa imagem Docker está funcionando ou não, vamos vir aqui dentro do nosso projeto. Então a gente vai executar aqui Docker Run, eu vou indicar a porta 8080 e o nome da imagem é Bruno Grana /Public API latest. Quando eu executar isso aqui, ele deu um problema. Basicamente é porque meu projeto aqui já está rodando. Deixa eu estopar ele. Vamos agora dar um clear aqui e vou executar novamente. E agora ele já vai começar a subir a nossa aplicação certinho através agora do Docker. Então a nossa imagem Docker aqui já está redondinha, já subiu tudo certo. Para a gente poder testar que está funcionando, a gente pode fazer aqui um http localhost 8080 e ele já vai retornar ali para a gente aquele response que a gente já tinha definido. Então a nossa imagem Docker aqui, ela já está redondinha, já está certinha. Vamos voltar lá para a nossa lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente concluiu essa parte. Então a gente já publicou a nossa app e a gente também acabou já testando ali a nossa app Java dentro do container. Então bora seguir aqui a nossa lista de tarefas. Agora a gente precisa inicializar o nosso projeto de infraestrutura. Então vamos voltar aqui para dentro da nossa IDE e a gente vai criar uma nova pasta chamada infra. Então eu tenho aqui uma pastinha app, onde está todo o meu código fonte Java, e eu estou criando uma outra pasta aqui, do lado dessa pasta app, chamada infra, que é onde vai ter toda a infraestrutura relacionada ao deploy desse código Java. Então aqui dentro, o primeiro arquivo Terraform que a gente vai criar é o main.tf. Esse arquivo aqui, quando você criar, se você estiver utilizando ali o IntelliJ, ele vai te dar uma sugestão de baixar uma extensão, né, que vai dar todo esse autocomplete ali para o Terraform. Eu recomendo ali fortemente que você aceite essa sugestão e faça a instalação, vai ser algo bem rapidinho, e com isso aqui ele já vai te facilitar bastante na escrita aqui do arquivo Terraform. Então beleza, para a gente já definir aqui a primeira configuração do nosso arquivo Terraform, como hoje a gente vai estar utilizando aqui a nuvem AWS, a AWS é um provedor de nuvem, a gente vai definir aqui um provider, chamado então AWS, e aqui a gente precisa definir a região que a gente vai estar utilizando da AWS. A região você pode utilizar qualquer região, mas eu recomendo que você venha aqui no console da AWS e a gente utilize essa região aqui do Norte Virgínia. Essa região, essa aqui é a US East 1, então a gente pega esse valor e a gente coloca aqui dentro, US East 1. Beleza, depois que você fizer isso aqui, vem aqui na sua linha de comando, entra dentro desse diretório de infra, aí então você executa aqui o comando terraform init. Quando você fizer isso, o Terraform ele vai começar a baixar ali
todo esse provider, né, da AWS para poder entender ali de fato o que a gente vai definir, e ele vai criar um arquivinho aqui na raiz do teu projeto chamado .terraform com a configuração desse provider AWS. Então beleza, se você já fez isso aqui e já conseguiu baixar, tá tudo certinho. Então vamos pensar aqui, a gente está querendo se conectar à AWS e a gente já definiu aqui esse provider. Mas o Terraform, ele ainda não sabe qual é a conta AWS que ele tem que utilizar e nem mesmo as credenciais para poder chegar nessa conta AWS. Então, para a gente poder dar todo esse permissionamento ali pro Terraform, a gente precisa configurar o seu acesso programático, que a gente chama aqui. Então, na nossa lista de tarefas, a gente pode marcar que a gente já fechou a inicialização aqui do projeto, mas agora a gente precisa criar um usuário somente ali para o nosso Terraform poder atuar. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Então, para a gente poder criar essas credenciais de acesso aqui, a gente vai procurar pelo serviço IAM. O serviço IAM aqui da AWS é onde tem todo o cadastro ali de usuários, de permissionamento, de perfis de acesso. Então, depois que você entrar aqui, você vem em Users e a gente vai criar um novo usuário. Eu vou colocar o nome dele como Terraform e eu vou apertar Next. Eu vou colocar uma policy aqui nele, que é a policy de administrador. Eu vou simplificar aqui para o vídeo e depois disso aqui eu recomendo que você faça a deleção desse usuário, porque não é recomendado, tá? Dar uma permissão tão grande ali para o usuário, mas como aqui é só um exemplo, eu vou deixar para a gente não ter dor de cabeça. Então depois de colocar isso, você pode apertar Next aqui embaixo e revisa aqui se está tudo certinho, o nome, a permissão. Se tiver, você aperta Create User e ele vai começar o processo de criação desse usuário. Depois que ele fizer a criação de usuário, você aperta aqui em cima View User e ele vai ter uma opção aqui na direita de criar uma chave de acesso. Você aperta Create Access Key e aqui ele vai dar uma opção de qual é o nosso caso de uso. Você pode colocar como localcode, ele vai te dar um warning aqui, mas fica tranquilo. Você pode marcar que entende essa recomendação e você aperta Next. Depois disso, Create Access Key e ele vai criar a nossa chave de acesso. Aqui agora um ponto bem importante. Ele vai gerar essa chave de acesso e você só tem acesso a ela agora. Se você perder, depois você vai ter que gerar uma outra chave de acesso. Então pega isso aqui, já deixa armazenado num lugar seguro para depois a gente continuar as configurações. Então beleza, eu vou deixar essa chave aqui, só não vou fechar essa aba. Para a gente poder configurar as credenciais ali pro Terraform, a gente já fez a primeira parte, que é gerar as chaves de acesso. Para a gente poder configurar ali pro Terraform poder utilizar, a gente precisa baixar a AWS CLI, que é a linha de comando da AWS. Então você pode pesquisar AWS CLI aqui no Google e entrar nesse link aqui de instalar e atualizar. Aqui ele vai ter todo um tutorial de como que você consegue baixar e instalar, e ele dá aqui para todos os sistemas operacionais. Então é basicamente seguir o passo, não tem muito estresse. Depois que você finalizar, aí a gente volta aqui para continuar. Beleza, espero que você tenha conseguido ali instalar a AWS CLI. Agora a gente precisa configurar essas credenciais aqui dentro do nosso computador. Então, para certificar que você conseguiu instalar a AWS CLI, roda AWS-version dentro do seu terminal. Se ele retornar ali uma versão, quer dizer que está certinho, a AWS CLI foi instalada. Então, para a gente poder configurar essas credenciais, a gente vai rodar o seguinte comando: AWS configure. Quando você rodar isso aqui, ele vai pedir para você o Access Key ID e o Secret Access Key. Então, o primeiro ele já pediu aqui, eu vou copiar o Access Key daqui e eu vou colar aqui dentro. É Shift Insert, tá? Para você poder colar aqui dentro de um terminal. E ele agora está pedindo a chave secreta, que eu também vou copiar aqui. E eu vou fazer um insert aqui também utilizando Shift Insert. E beleza. A região, se ele não tiver nenhuma para você, você pode colocar o S East 1, que é aquela mesma que a gente definiu dentro do Terraform, que você dá um Enter. O Output Format pode dar um Enter, não tem nenhum problema. E beleza. Isso aqui a gente está configurando um acesso ali para nossa conta AWS. Quando você faz esse comando aqui, AWS configure, ele vai estar criando um arquivo dentro da sua pasta de usuários. Então você entra aí dentro da sua pasta de usuários, você vai ver que tem uma pasta chamada .aws. Essa pasta ela vai ter um arquivo chamado credentials. Se você abrir, é ali que tem um cadastro aí da tua chave, o teu Access Key ID e o teu Secret Access Key. Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês, porque depois eu vou deletar. Mas se você não deletar, não mostre isso aqui para ninguém, porque pode correr um risco ali de alguém pegar e utilizar e criar recursos na sua conta. Então, bem cuidado aí na hora de expor essas chaves. Então, beleza, a gente já configurou aqui o nosso acesso. Vamos voltar para a lista de tarefas, para a gente já marcar que a gente criou o usuário e a gente já configurou também as credenciais.
Então beleza, seguindo aqui para nossa próxima tarefa, agora de fato a gente já vai colocar a mão na massa aqui no Terraform. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar o servidor EC2. Então, para a gente poder criar um servidor aqui dentro do Terraform, a sintaxe do Terraform é parecida com essa aqui. A gente, para definir um recurso, a gente tem a palavra resources, que aqui ela dá duas opções para a gente. A primeira opção é o tipo desse recurso. No nosso caso, como a gente quer criar uma instância, é do tipo aqui AWS Instance, e depois a gente coloca o nome desse recurso, que eu posso colocar aqui como servidor, por exemplo. Para a gente poder saber quais são todos os tipos ali de recursos que a gente tem para o provedor AWS, a gente pode pesquisar aqui dentro do Google Provider AWS Terraform. Quando você pesquisar, você vai cair nesse primeiro link aqui do Terraform Registry, onde ele vai ter todo o indicativo aqui dos serviços da AWS aqui na esquerda, e para cada um que você apertar para poder entender, ele vai te dar um exemplo de utilização. Então, por exemplo, vamos filtrar por esse AWS Instance, e ele já dá aqui, ó, EC2, recurso AWS Instance. Quando você entrar, ele vai dar um exemplo, né, de como que a gente consegue utilizar, como que são as configurações, né? Ele já vai dar diversas informações ali para você. Então isso aqui é um link bem interessante para você sempre ter ali na manga. Quando você quiser criar alguma coisa Terraform na AWS, olha nesse link aqui que ele vai dar vários exemplos de recurso, de como você consegue criar, e você consegue ir seguindo esses exemplos aqui para poder ir se localizando. Então no vídeo de hoje a gente vai estar utilizando esse aqui mesmo de AWS Instance, que é basicamente a criação de um servidor comum ali dentro da AWS. Então, quando a gente faz isso aqui, o plugin do IntelliJ ele já dá a opção para a gente dos campos que a gente tem. Ele tem aqui a opção de AMI e o Instance Type. Quando a gente cria um servidor na AWS, a gente tem que indicar, entre aspas, ali a imagem ou basicamente o sistema operacional que a gente vai estar utilizando. Então, para a gente poder pegar esse valor aqui dessa AMI, a gente precisa ir lá na AWS. Então, vamos abrir aqui o nosso console. E isso aqui eu já posso fechar, não tem problema. E agora a gente vai pesquisar aqui por EC2. EC2 é a máquina virtual que a gente vai criar. E a gente precisa ver aqui o catálogo de AMI, que basicamente a tradução de AMI é Amazon Machine Image. Então, vamos vir aqui na esquerda em Images e a gente vem em AMI Catalog, que é basicamente um catálogo ali de imagens que a gente tem para poder utilizar. Então, para a gente ficar aqui dentro do nível gratuito, você marca esse Free Tier Only aqui, ele vai te dar as opções somente ali do Free Tier, e a gente consegue olhar as imagens aqui para a gente utilizar. Para esse vídeo, a gente pode pegar essa imagem aqui propriamente da Amazon e a gente copia esse link aqui, esse AMI, até o finalzinho aqui. Então aqui a gente vai estar pegando uma imagem específica ali da Amazon. O entendimento aqui de imagens e compatibilidades é um pouco mais complexo. Por exemplo, a gente tem aqui outros sistemas operacionais como o Ubuntu, tem o Windows aqui, tem até de Mac também. Mas a gente vai focar aqui por enquanto na imagem da Amazon, que ela é uma imagem bem simples e atende aqui o nosso caso de uso. Então, copia esse valor aqui, vamos voltar lá para o nosso Terraform e a gente coloca esse valor aqui como AMI. Depois a gente precisa definir o Instance Type. O Instance Type é basicamente a potência da máquina que a gente vai estar criando. Dentro da AWS existem diversas máquinas ali com diversos níveis, com mais memória, mais CPU, menos CPU. E para o nosso vídeo de hoje, para a gente também ter uma máquina bem simples, a gente vai estar utilizando a máquina T2.Nano. É uma máquina bem simples ali, basicamente para a gente expor a nossa API e a gente ficar com um custo bem reduzido, que ela está dentro ali da faixa de gratuidade da AWS. Então, olhando aqui, a sintaxe do Terraform é bem simples como isso aqui, tá? A gente define o recurso, o tipo do recurso, depois o nome desse recurso e a gente vai definindo os seus atributos. Então, beleza, vamos voltar para a nossa lista de tarefas para a gente ver o que a gente já precisa fazer. Então a gente configurou o nosso servidor EC2 e agora a gente vai precisar configurar aqui o acesso HTTP no servidor. Quando a gente cria uma máquina na AWS, ela não tem acesso a nada do mundo externo e ninguém consegue chegar nela. Ela fica privada ali, todos os acessos são bloqueados. O que a gente precisa fazer agora é liberar os acessos das portas ali que a gente quer utilizar. Então a gente vai utilizar aqui um recurso da AWS, que é uma espécie de firewall, mas o nome aqui é Security Group. Então, para a gente poder fazer a criação desse controle de acesso ali dentro do nosso servidor, a gente vai criar aqui mais um recurso chamado AWS Security Group. Aqui dentro eu vou colocar como Security Group, e aqui dentro a gente consegue definir alguns campos. Basicamente, o nome, eu posso colocar como Security Group mesmo. Eu posso colocar uma descrição,
eu posso colocar aqui, por exemplo, permitir acesso HTTP e acesso à internet. Então a gente aqui vai permitir a entrada de acesso HTTP dentro do nosso servidor e também vai deixar o nosso servidor sair para a internet. Então, para a gente definir essas duas regras aqui no nosso firewall, a gente tem as regras de ingress. A regra de ingress é tudo que está entrando dentro do nosso servidor. Então aqui a gente consegue indicar a porta. Então eu vou deixar na porta 80, que é a porta padrão ali de um servidor web, e to port também 80. Aqui o protocolo a gente pode deixar como TCP, que é basicamente a forma de comunicação ali que a gente vai utilizar. E aqui a gente precisa definir também esse CDR blocks. CDR blocks ali é um pouco mais complexo para entender, mas basicamente aqui é para a gente definir quais são os ranges de IPs ali que podem acessar essa porta para a gente poder fazer toda essa definição. Para eu não restringir muito aqui a nossa aplicação, eu vou deixar o acesso liberado para qualquer IP. Então eu vou deixar 0.0.0.0/0. Então dessa forma aqui, eu só tenho que colocar isso aqui entre aspas duplas, eu estou dizendo que qualquer pessoa pode acessar a porta 80 independente do seu IP. Eu não estou restringindo aqui. Vamos deixar agora então essa configuração de acesso HTTP finalizada. Beleza, eu estou deixando entrar acessos ali na porta 80, mas agora eu preciso deixar que a nossa aplicação ela consiga também sair para a internet para poder se comunicar com qualquer lugar. Então a gente vai definir aqui uma regra de saída. Então a regra de entrada é ingress e a regra de saída é egress. Então aqui dentro a gente pode colocar para qualquer porta que a gente quiser se comunicar. Então eu vou colocar desde a porta 0 até essa 65.550 aqui, que é uma porta bem grande. O protocolo eu também posso deixar TCP e o CDR blocks eu posso colocar esse mesmo daqui de cima. Então eu vou deixar ele se comunicar com qualquer lugar que ele quiser. Então beleza, com isso aqui definido, agora a gente precisa amarrar esse nosso security group. Deixa eu minimizar aqui. Agora a gente precisa amarrar esse security group com a nossa máquina. A gente consegue ver aqui que a gente tem dois recursos criados, mas a gente não está indicando que esse firewall aqui que a gente criou, digamos assim, ele está amarrado a essa instância. Para a gente definir isso, a gente vai precisar definir esse campo VPC Security Groups ID. Basicamente aqui a gente tem uma lista, e a lista dentro do Terraform ela se dá através aqui do colchete. É basicamente um array. Para a gente poder definir esse ID, eu vou precisar referenciar esse meu Security Group que eu criei aqui em cima. Então eu posso colocar Security Group, AWS Security Group, .security group, que é o nome do meu Security Group que eu defini ali em cima, e aqui eu coloco o seu identificador. Então se eu colocar ponto aqui, eu já consigo ver que eu consigo acessar diversos parâmetros ali e atributos desse Security Group. Como esse campo aqui ele está pedindo o ID, eu vou colocar basicamente .id. Então dessa forma, eu estou criando uma instância e estou amarrando ela com o nosso Security Group que a gente criou acima. Então dessa forma aqui o Terraform ele já vai ter inteligência de criar primeiro o Security Group e depois criar a nossa instância vinculando ali os dois. Então vamos voltar aqui para nossa lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente configurou o acesso HTTP ali no servidor. O que agora a gente precisa fazer é configurar o script de inicialização do nosso projeto. Então, como a gente quer rodar o nosso projeto Spring Boot lá dentro, a gente vai precisar configurar aqui um arquivo. Dentro do EC2 tem um arquivo chamado userdata.sh. Esse arquivo ele é executado sempre que a nossa máquina inicializa ali na AWS. Então a gente vai criar aqui dentro do pacote de infra um script chamado userdata.sh e aqui dentro a gente vai definir ele como /bin/bash. Só para definir aqui que é um script bash. Vamos voltar aqui para o main.pf agora para a gente fazer um link entre esses dois. Então aqui dentro do teu AWS Instance a gente vai ter o parâmetro userdata e aqui a gente vai indicar que a gente vai referenciar aquele arquivo. Então dentro do Terraform a gente também tem acesso a diversos métodos que a gente consegue utilizar aqui para facilitar o nosso trabalho. Esse file, basicamente eu vou conseguir referenciar um arquivo aqui dentro. Então eu vou indicar aqui userdata.sh. Com isso aqui, ele vai olhar na raiz desse diretório e ele vai importar esse arquivo userdata.sh para esse atributo aqui dentro do nosso servidor. Então esse arquivo userdata.sh, ele vai executar assim que o nosso servidor subir. E como a gente quer fazer o deploy da nossa aplicação, a gente vai customizar esse arquivo aqui para poder instalar o Docker, baixar a nossa imagem Docker e colocar ela para rodar. Então, para a gente poder configurar esse arquivo, vamos colocar aqui sudo su para poder rodar tudo como administrador.
a gente vai rodar um yarn update -y para ele poder atualizar os seus pacotes, e a gente vai rodar um yarn install -y docker. Dessa forma aqui, ele vai também instalar o Docker dentro desse nosso servidor. Depois de instalar o Docker, a gente precisa inicializar. Então, service docker start. Então agora, depois que o Docker está instalado e ele subiu ali, vamos dar uma permissão para o usuário da EC2 ter acesso ao Docker. Porque quando a gente instala o Docker, tá lá na documentação dele, quando você instala no Linux, por exemplo, que somente o root ele tem acesso. Então, para a gente poder dar acesso também ao usuário da EC2, a gente vai ter que utilizar aqui usermod -a-g. A gente coloca aqui como docker e depois EC2 user, que é o nome ali do usuário. Esse comando aqui, ele tá lá na documentação do Docker, basicamente a gente pega e segue para ele poder incluir esse usuário aqui. Beleza, depois de fazer isso tudo, basicamente são comandos aqui de configuração, não precisa gravar. O que a gente vai precisar fazer agora é rodar aquela nossa imagem que a gente publicou no Docker Hub. Então vamos dar aqui um docker run -p para definir a porta, vai ser a porta 80 do lado do servidor e a porta 8080 do lado do container. E aqui agora a gente coloca o nome da nossa imagem, que seria Bruno Grana /public API latest. Dessa forma aqui ele vai rodar aquela nossa imagem e vai deixar escutando na porta 80. Então se esse comando aqui tiver tudo certinho, em tese quando a gente começar a rodar o nosso Terraform, ele já vai subir a nossa máquina. Então bora logo testar isso aqui, vamos voltar para essas tarefas para a gente poder marcar que a gente já configurou o nosso script ali do servidor e agora a gente vai fazer a criação da infra. Para a gente poder fazer a criação da infra, agora a gente vai conhecer de fato aqui os comandos Terraform. O Terraform ele tem um comando chamado Terraform Plane, onde ele vai identificar o nosso arquivo main.tf e vai indicar aqui pra gente o que ele detectou que a gente vai querer fazer e o que ele vai criar. Então, quando eu fiz isso aqui, o Terraform Plane, ele já indicou para mim aqui um output bem grande. Então, ele está dizendo, por exemplo, que ele vai criar um novo AWS Instance com as seguintes configurações. E ele começa a dar aqui pra gente todo o indicativo de detalhes ali que a gente vai ter ao criar esse recurso. Ele indica esse No After Apply, porque essas configurações ele só vai descobrir depois que a gente de fato criar esses recursos. O que ele já sabe o valor, ele já vai indicar aqui pra gente. Por exemplo, AMI, ele já sabe que o valor vai ser esse. Então ele está indicando que ele vai criar uma AWS Instance e ele também está indicando que ele vai criar aqui um Security Group. Então a gente consegue saber de fato o detalhe técnico do que ele está traduzindo, do que a gente escreveu no main.tf e o que ele vai criar. Então, o plane aqui é basicamente para a gente saber o que ele entendeu e o que ele vai criar. Se você estiver de acordo, eu vou rodar aqui um clear e agora seria Terraform Apply. Quando você fizer um Terraform Apply, ele vai dar o mesmo indicativo de tipo, ó, eu vou criar esses recursos aqui. Então, ó, o plano dele é criar 2 recursos, não vai modificar nenhum e ele também não vai destruir nenhum. Tudo que tiver com esse mais aqui é um indicativo de um recurso que ele vai criar. Quando a gente for aqui experimentando, a gente vai ver que quando ele vai fazer a deleção fica um vermelho e quando ele vai modificar fica um tio assim em amarelo. Então, vamos ver aqui pra gente ver se ele vai criar tudo certinho. Beleza. Aqui ele tá falando, você tem certeza que você quer fazer essa ação? A gente pode dar aqui um yes e ele vai começar o processo de criar esses recursos. Então a gente já consegue ver aqui via log que ele estava tentando criar um recurso e ele deu um problema. Então a gente já consegue ver que caso dê algum problema no recurso, vai ser basicamente essa imagem que ele vai retornar aqui pra gente. A gente consegue analisar esse problema, corrigir e depois a gente tenta aplicar novamente. Então basicamente aqui ele está dando um problema no nosso Security Group, que ele está além do range ali de portas, né, disponíveis, e isso aqui a gente precisa ajustar, que o máximo ali é 5, é 65535. Então dessa forma aqui agora a gente já tem o nosso Security Group ajustado, e agora quando a gente rodar, a gente já consegue ver aqui um resultado certinho. Então eu vou rodar aqui de novo o Terraform Apply, e quando eu rodar isso aqui, ele vai dar aquele indicativo de, cara, vou criar aquilo, você tem certeza? A gente digita aqui um yes, e olha só, ele já deu um indicativo aqui pra gente, esse tio aqui, que ele vai atualizar, e esse cara aqui ele vai remover. Então é interessante a gente saber que ele vai mostrando pra gente de fato o que ele vai fazer. Então vamos dar um yes e deixar ele criar aqui tudo certinho. Então ele fez a destruição do antigo que tinha dado problema, e agora ele está criando o novo Security Group. Então ele já deu aqui ó, um indicativo que conseguiu fazer a criação, e agora ele está criando o nosso servidor. Algo interessante para a gente acompanhar aqui é que enquanto ele está rodando, o Terraform, conforme a gente viu no início do vídeo,
ele tem um state file, que é onde ele armazena tudo que ele está fazendo. Então aqui dentro da raiz do seu projeto, ele criou esse arquivo terraform.tfstate. Esse arquivo tfstate, ele vai armazenar todo o estado ali de criação dos seus recursos. Então, por exemplo, aqui ele vai dar pra gente que esse arquivo já está na versão 4, que ele vai versionando, e ele indica aqui os recursos que ele já tem criado. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que ele criou um Security Group, e ele já dá aqui o ARN do Security Group na AWS, todos os parâmetros que a gente definiu de ingress, de egress e tudo mais. Se eu der um refresh aqui, ó, reload from disk, a gente já consegue ver aqui que esse arquivo ele foi atualizado mais uma vez, que o processo ainda estava rodando, e agora ele já tem um indicativo aqui, ó, de uma criação de uma instância AWS. Então ele está indicando aqui a nossa AMI, e aqui ele está dando todo o indicativo de todas as configurações do nosso servidor. Então, esse arquivo aqui do Statefile, tu não precisa interpretar ele, é bom você saber que existe, para ele poder manter essa sincronia do que ele já fez, o que ele não fez, para ele poder saber o que ele faz. Então, para a gente ter a certeza que o comando finalizou, ó, ele finalizou aqui como apply complete, ele criou todos os recursos, e se a gente for agora na AWS, eu vou vir aqui, ó, no menu de EC2, então você pode pesquisar por EC2, depois que você entrar, você vem em Instance, aqui na esquerda, e ele vai dar um indicativo, ó, que a nossa máquina, ela já está running, ela já está subindo lá no ambiente certinho. Para a gente poder acessar essa máquina aqui publicamente, você abre essa configuração aqui dela, e basicamente aqui embaixo tem esse public IPv4 DNS. Tu pode copiar, e a gente joga aqui no navegador. Quando você jogar, ele vai tentar acessar a porta 80 do seu servidor. Assim que você subir, ele pode dar um pouquinho de demora até subir o seu Docker lá dentro, então ele pode dar algum erro, você aguarda um pouquinho e depois disso você pode tentar acessar. Depois que você tentar, por exemplo, aqui já está funcionando, a gente já está conseguindo ir lá na nossa máquina AWS e chamar a nossa aplicação Spring Boot e ela já está retornando aqui tudo certinho. Então dessa forma aqui a gente já fez basicamente o deploy da nossa aplicação Java ali com o Spring Boot. Aqui é uma aplicação comum que ela só está retornando aquele request datetime, mas se eu quisesse ter já uma aplicação aqui um pouco mais complexa, eu também já poderia. Então se você está gostando desse vídeo aqui, eu venho deixar um pedido para você, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal e acompanhe a gente lá pelas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então vamos voltar para nossa lista de tarefas para poder marcar que a gente já fez a criação da infra e a gente já testou a nossa API. Agora para a gente chegar na parte final aqui do vídeo e conseguir fazer um acesso remoto ali dentro desse nosso servidor, a gente vai configurar o nosso key pair e depois todo esse controle ali para a gente poder acessar dentro da nossa máquina. Então, quando a gente fala aqui do SSH, a gente precisa ter um controle aqui de chave pública e privada que fica dentro do seu computador. Então você pode abrir aí o seu terminal para a gente poder gerar essas duas chaves, a pública e a privada, e a gente vai rodar o seguinte comando, ssh-keygen. Esse comando aqui ele vai gerar uma chave pública e privada para a gente poder acessar via SSH. Não precisa mudar nada aqui, só dá Enter, Enter e Enter. Depois que você fizer isso, ele vai gerar uma chave, por exemplo, aqui dentro da sua pasta de usuários, dentro dessa pasta .ssh. Então ele vai gerar um ID RSA, uma chave pública e uma chave privada. Depois disso aqui, você pode dar um clear, quer dizer que ele já fez a criação tudo certinho, então a gente já configurou. Agora a gente precisa amarrar essa nossa chave lá dentro do servidor da AWS para a gente poder fazer esse acesso remoto. Então, para a gente poder configurar isso aqui, vamos voltar aqui para dentro do nosso IntelliJ e no main.tf a gente vai criar um novo recurso que é um key pair. Basicamente ele já está até aqui, é esse AWS key pair e a gente pode colocar como key pair. Esse key pair é a chave que a gente vai utilizar para poder fazer o acesso via SSH. Ele vai pedir aqui o link para a nossa chave pública, a gente pode referenciar a chave que a gente acabou de criar. Então eu vou colocar aqui file e eu vou indicar a pasta que ele acabou de criar com o arquivo da nossa chave pública. Então, para a gente saber qual é a sua chave pública, você pode vir aqui, por exemplo, na sua pasta de usuários, dentro da pasta .ssh. Depois que você entrar, aqui dentro a gente tem essa chave pública, que é esse ID rsa.pub. Você pode copiar o link aqui até essa pasta, ou se você quiser, como sempre fica dentro da pasta de usuário, então aqui a gente coloca util, para poder indicar que é a partir da pasta do nosso usuário, depois a gente pode colocar .ssh e a gente vai colocar o nome daquele arquivo. Então é basicamente aqui esse ID rsa.pub. Então esse indicativo aqui, a gente já está indicando qual é a nossa chave pública. Aqui você pode colocar, por exemplo,
keyname para essa chave, eu vou colocar aqui Terraform key pair, e beleza. Aqui a gente já tem a nossa chave pública ali definida. Agora eu preciso amarrar esse key pair dentro da nossa EC2. Então aqui dentro a gente vai ter mais um campo chamado keyname, que eu vou colocar o AWS keypair.keypair.keyname. Então dessa forma eu estou vinculando essa chave de SSH que a gente criou aqui em cima com a nossa instância ali do EC2. Beleza, depois da gente fazer isso aqui, antes da gente já executar, a gente precisa liberar o acesso à porta SSH. A porta SSH é a porta 22, então eu vou copiar esse ingress aqui e eu vou criar mais um, indicando aqui para liberar o acesso na porta 22. Depois que você fizer isso, a gente pode vir aqui no nosso terminal e a gente executa Terraform apply. O interessante, caso você queira acompanhar, é você ver esses dois arquivos, o tf-state e o backup. O backup sempre costuma ser o arquivo anterior ao state atual. Então, por exemplo, no nosso state atual, a gente não vai ter nada aqui de key pair, e quando a gente rodar esse comando aqui, Terraform apply, a gente vai ver que esse arquivo ele vai ser modificado, porque o Terraform ele vai mantendo a sincronia de todos os recursos que a gente cria e os recursos que a gente apaga. Então, por exemplo, aqui, ele já indicou no nosso plano, né, que ele vai fazer a criação de 2 recursos, ele vai modificar um e ele vai fazer a destruição de um. Então, antes de a gente apertar aqui o Yes, é sempre interessante você olhar se realmente ele tem que fazer o que ele está sugerindo aqui. Então, por exemplo, aqui ele está indicando que vai modificar o nosso Security Group para poder adicionar o acesso à porta 22, e é exatamente isso que ele tem que fazer, que é a porta ali do SSH. Mas aqui em cima, ele vai criar um key pair dentro da AWS pra gente. Então esse indicativo do verdinho aqui do mais é recursos que ele vai criar. E aqui em cima, a gente consegue ver que a nossa instância, ele está dizendo que ele vai substituir. Então ele vai deletar a nossa instância e ele vai criar uma nova. Então é interessante a gente saber que isso aqui também vai acontecer. Como para mim tá tudo certo, eu vou apertar lá no final Yes, e a gente pode acompanhar aqui via logs o que ele vai fazer. Aqui a gente já consegue ver que ele está fazendo a destruição do servidor. Para a gente acompanhar, a gente pode vir aqui no AWS e dar um refresh. A gente vai conseguir ver, ó, que a nossa máquina que estava rodando, agora ela está shutting down. Ou seja, o Terraform está derrubando essa máquina para poder fazer as alterações e depois subir uma máquina nova. E basicamente o que a gente precisou fazer foi alterar e executar aquele comando do Terraform apply. Então vamos voltar aqui para ver como é que está esse log. Ó, ele indicou aqui que já destruiu, ele já criou aqui o nosso key pair, e agora ele está criando o nosso servidor. Para a gente sempre acompanhar se o que ele está fazendo está certinho, a gente poderia ir no AWS e aqui na esquerda tem a opção de Key Pair. Agora a gente já tem aqui, ó, o Terraform Key Pair, que foi o que a gente criou agora há pouco. Então, criado aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá tudo certinho. Se eu vier aqui em Security Group, eu também já consigo ver o grupo que ele está criando, né, que é aquele que a gente colocou a descrição, e aqui a gente consegue ver, ó, Inbound Rules, ele já dá permissão, ó, para SSH e HTTP na porta 22, que a gente modificou agora, e a porta 80, e deixando sair aqui para qualquer lugar. Então o Terraform está fazendo tudo certinho. Vamos voltar lá para nossa instância. Parece que ele já está finalizando. Vamos ver lá o log. Beleza, deu tudo certo. Ele conseguiu criar, finalizou seu processo todo redondinho. Então o que a gente pode fazer aqui é apertar dentro dessa nossa máquina, copiar esse IPv4 novo aqui que ele criou, e tentar acessar novamente essa API. Como a máquina acabou de subir, é aquilo que eu comentei, ela pode demorar para dar retorno aqui, mas aguarda um pouquinho, tenha um pouco de paciência, e assim que ele finalizar todo aquele processo daquele script, né, que a gente definiu, em tese isso aqui vai funcionar. Então beleza, eu dei um refresh aqui e basicamente funcionou, foi momentos ali depois, foi bem rapidinho. Então beleza, com a máquina de pé aqui, o que a gente precisa fazer? Vamos voltar para estas tarefas. A gente, ó, já criou o key pair, a gente já permitiu o acesso no servidor, né, via SSH, a gente já fez a atualização da infra e agora a gente precisa testar o acesso remoto. Testar a API a gente já fez. Para testar o acesso remoto, a gente pode executar o comando aqui, SSH EC2-user, que é o usuário padrão ali do EC2, e aqui a gente coloca o IPv4 público ali do nosso servidor. É aquele mesmo que a gente jogou no navegador, eu vou colocar ele aqui. Se eu der Enter, ele já vai me dar o indicativo aqui do SSH, eu posso apertar Yes, e a partir desse momento, eu já estou conectado dentro daquele servidor remotamente. Então tudo que está aparecendo aqui já é dentro do servidor de forma remota. Então se eu der um Docker PS, por exemplo,
ele já está indicando aqui que está rodando aquela nossa API lá dentro, já está rodando há mais de 1 minuto, e se eu quisesse eu poderia pegar aqui a imagem desse container, verificar o log, né, através de Docker Logs. Então, cara, a gente já está com a máquina lá dentro da AWS, a gente já está com a API exposta, e a gente também já consegue entrar remotamente, utilizando aqui o SSH, para poder fazer qualquer tipo de manutenção. Subir um outro container, por exemplo, eu quero subir um banco de dados aqui para poder testar. Então a gente já tem aqui um processo de deploy todo bem redondinho. Então vamos voltar para nossa lista de tarefas para poder marcar que a gente já conseguiu fazer o teste da API do acesso remoto. E agora, para a gente não deixar gerando custos ali a nossa conta AWS, a gente pode fazer a destruição de toda essa infra que a gente fez aqui nesse vídeo. Então, para poder fazer a destruição dessa infra, deixa eu dar um exit aqui para poder sair, né, dentro dessa máquina remota. Eu vou dar um clear. Para a gente poder fazer a destruição, a gente pode executar o seguinte comando aqui no terminal. Terraform, destroy, e ele vai fazer a destruição de tudo que a gente já criou dentro da AWS através ali do nosso arquivo Terraform. Então ele dá um refresh state ali para poder identificar se teve alguma modificação. Se não teve, ele já dá a indicação aqui do nosso plano. Ele vai fazer a destruição de 3 recursos, que é o key pair, o security group e o nosso servidor. Eu tô ok com isso, eu vou dar um yes aqui, e ele vai começar todo um processo de destruir essa infra, para a gente não ficar com nenhum custo ali, e isso tudo aqui ele está fazendo automaticamente. Então vamos acompanhar os logs aqui, quando ele acabar a destruição, né, aí eu volto. Beleza, o destroy acabou aqui, foi tudo certinho, ele conseguiu realmente eliminar tudo que tinha lá na AWS. Se a gente vier aqui no nosso terminal, a gente já consegue ver que a máquina que a gente estava rodando, ela agora não está mais, ela foi terminada. Se a gente vier aqui em Key Pair, a gente consegue ver também que o que existia aqui não existe mais. E em Security Group, aquele que a gente também tinha visto, se eu der um refresh aqui, ele também não existe. Então o Terraform ele ajuda muito a gente aqui a poder fazer essa criação de recursos, deleção, toda essa manutenção, e isso tudo aqui fica dentro do nosso código. Então o Terraform está sendo muito utilizado por grandes empresas porque realmente criar recurso manualmente não funciona mais, a gente precisa realmente utilizar aqui a infraestrutura como código para ter diversos ganhos ali, diversos benefícios. Então é isso, vamos voltar para nossa lista de tarefas para poder marcar que a gente fechou aqui a limpeza do nosso ambiente e o nosso vídeo de hoje ele foi concluído. Eu queria saber o que você achou desse vídeo, se você realmente curtiu. Coloca aqui embaixo o que a gente pode trazer para os nossos próximos vídeos. Fazer conteúdo assim dá trabalho, então se você puder compartilhar esse vídeo aqui com diversas pessoas que precisam conhecer aqui mais sobre Terraform, sobre infraestrutura como um todo e até mesmo sobre projetos Java. Então se você quiser apoiar ainda mais o nosso canal, eu venho deixar aqui um convite para você fazer parte do Build and Run Club. O Build and Run Club é um grupo exclusivo que a gente tem no WhatsApp, onde a gente troca ali vagas, a gente tem um contato mais direto para poder tirar dúvidas e a gente consegue construir ali um network muito bom com outros desenvolvedores que também já estão aqui dentro do clube. Então é uma mensalidade mínima ali que você vai pagar basicamente para apoiar a gente aqui e vai ter acesso a diversos benefícios. Com certeza os benefícios eles passam ali do valor da mensalidade, que é algo bem baixinho. Então se você quiser acompanhar e fazer parte do Build and Run Club, eu vou deixar um QR Code aqui na tela e um link aqui embaixo para você fazer parte. Então era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje, eu espero de verdade que você tenha gostado. Então coloca aqui embaixo o que você quer que a gente traga para o nosso próximo vídeo, ou uma sugestão de melhoria para esse vídeo atual. E eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!